ao vivo dentro dos estúdios Noticidade Primeira Edição com a diretora de administração da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Luciana Barros. Seja bem-vinda, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Um prazer enorme estar aqui em Campo Grande, divulgando a nossa caravana da Sudeco. Bom, estava conversando com a superintendente Rose Modesto, agora vamos mais para a prática, né? Sim. Quem que pode procurar a caravana? A gente ouviu ali a superintendente falando que são bilhões de reais disponíveis para o FCO, e se a gente não pegar esse dinheiro para aplicar em tecnologia, na ampliação da minha loja, na compra de maquinários, esse dinheiro volta. Quem que pode procurar, Luciana, a caravana? Olha, qualquer empreendedor, investidor, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode estar solicitando esse financiamento, né? O FCO, ele agrega todos, tanto do tomador de menor porte, pequenas empresas, micro e pequenos produtores rurais, como médias e grandes empresas também, na figura da pessoa física quanto pessoa jurídica. Tá. Bom, a estrutura montada aqui em Campo Grande, né, na capital do Mato Grosso do Sul, esse micro e pequeno empreendedor, ele leva o quê? Ele vai chegar lá e aí ele vai levar o quê de documentação? O que ele precisa se portar para chegar lá? Então, nós estamos com uma estrutura montada lá de forma que ele tenha um atendimento relacionado a todas as linhas, condições de financiamentos, prazos de pagamento e carência e limite financiável. Essa é a instrução básica que a gente está dando lá no nosso estande da Sudeco. A partir daí, a gente tem instituições financeiras que são as instituições que repassam recurso do fundo, e através das instituições é necessário que ele seja correntista de uma dessas instituições. Os documentos básicos necessários para abertura de uma conta, né? É possível que aí são os documentos pessoais, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, um comprovante aí de localização do seu empreendimento ou do seu endereço residencial, e aí outras condições relacionadas ao crédito que, a depender da instituição financeira, isso vai modificar. Eles estão lá, por exemplo, o Banco do Brasil já está lá, o Sicredi está lá, o Sicob está lá, eles já estão lá, essas instituições? Todas as instituições disponíveis, essas três instituições estão disponíveis. Além disso, nós temos também o SEBRAE auxiliando com a estruturação de algum possível projeto ou planejamento, né, de investimento. A gente não fala aí que é só conceder crédito, mas conceder crédito de forma consciente e de qualidade, de modo que a pessoa pegue o crédito e tenha realmente condições de fazer o pagamento desse crédito. Luciana, tem uma pergunta que chegou pelas redes sociais quando a gente falou que a gente ia falar sobre a Sudeco hoje, essa caravana montada, que é o seguinte: por exemplo, eu tenho um restaurante e aí eu preciso ampliar o meu restaurante com maquinários, com fogão industrial, com panelas que não são panelas convencionais, e eu preciso desse dinheiro. Nessa caravana, eu tenho que levar um projeto falando: olha, eu vou comprar 15 panelas industriais. Um exemplo, eu vou comprar um fogão industrial que custa 20 mil reais. Eu levo esse projeto para vocês lá nessa caravana, é isso? Então, se você não tiver o seu projeto em mãos, não tem necessidade de você levar o projeto. O que a gente quer é facilitar a concessão desse crédito. Seja ele com uma primeira conversa com o seu gerente, mas ao mesmo tempo, a gente está falando de crédito. Crédito é necessário você mostrar para que você vai usar, para né? que você vai usar. Para o banco, principalmente, que é uma instituição financeira, é que você vai estar dizendo o seguinte: eu tenho uma empresa, eu tenho condições de modernizar, de ampliar, isso vai me gerar receita, isso vai fazer com que eu gere mais emprego e renda para a cidade, e isso é possível dentro do meu faturamento, né? Então, quando você tem um projeto, por isso que a gente leva o SEBRAE também junto, ele demonstra qual que é realmente a minha capacidade, né? A minha alavancagem aí para o meu empreendedorismo. Às vezes a pessoa faz planos que às vezes a dimensão não está tão correta para o seu empreendimento, tanto menor, como ele poderia ter uma capacidade muito maior de alavancagem, né, de melhoria do seu empreendimento, como também quanto menor. Às vezes naquele momento não é o momento dele fazer o financiamento, né, fazer o financiamento faseado, né? O ano 1 eu faço o investimento A, no ano 2 eu já faço o investimento B. Então essa é a condição que a gente está levando para que a pessoa realmente pegue um crédito de forma mais consciente possível e tenha condições de pagar e de, no futuro, aí, melhorar o empreendimento, saindo de uma pequena empresa para uma média empresa e assim por diante, porque o FCO ele tem vários casos de sucesso. Quando a gente fala que o tomador antes
ele era uma manicure que atendia em casa. Hoje essa pessoa já tem condições de abrir o seu salão. Olha que bacana. Isso é uma grande verdade, tá? Teve condições de abrir o seu salão e aí não só um salão, mas uma franquia de salões. Então, quando você pega os casos de sucesso do FCO, a gente tem assim uma grande honra e satisfação de poder lidar com esse instrumento de alavancagem de política pública voltada para o desenvolvimento regional. Você me falou uma coisa que é interessante, falou o seguinte, olha, a gente tem que provar para que eu quero usar o crédito e se eu tenho condições de pagar o crédito. Há alguma diferença de um empréstimo, por exemplo, que eu faço enquanto PJ num banco e enquanto um financiamento feito pelo FCO, as taxas de juros, a forma de parcelamento, se há um tempo de carência para eu começar a pagar, porque eu preciso respirar, né? Eu preciso lucrar para poder pagar também, né? Ah, com certeza. Quando a gente trabalha com política pública, a gente precisa dar condições para que esse investidor ele tenha realmente o tempo certo no seu negócio de maturação, para que ele tenha condições de respirar. Esse respiro, Rodrigo, ele é fundamental para o empreendedorismo. Então, não adianta a gente dar um crédito se a gente não dá o tempo correto. O FCO, ele tem até 3 anos de carência para começar a pagar. Chega aí um financiamento até 12 anos. Quando a gente fala aí do FCO rural, alguns projetos podem chegar até 20 anos para pagamento. 20 anos? Isso, exatamente. Então, assim, nós temos diversas linhas. Quando a gente fala no setor empresarial, a gente tem linhas voltadas para comércio e serviço, nós temos linhas voltadas para o setor de turismo, que aqui é muito forte, né? A gente sabe que no Centro-Oeste nós temos os biomas aí extremamente interessantes para o turismo regional, que aí a gente fala aqui no estado de Mato Grosso do Sul, do Pantanal, né? Então, assim, a gente tem linhas voltadas para o desenvolvimento industrial, para a infraestrutura econômica, então está muito bem segmentado e estruturado, justamente verificando esse time necessário de maturação de cada projeto. A taxa de juros é menor que uma taxa de juros que uma pessoa física, por exemplo, pega no banco. É bem menor. As taxas e as condições de financiamento desse fundo não têm igual. Tá? Então, assim, não tem nenhuma outra linha, né? O governo federal pensou muito bem quando a gente fala do desenvolvimento regional. E por que que as taxas são extremamente acessíveis e não tem comparação hoje ao que a gente tem no mercado a ser oferecido aí para o cidadão? Porque a gente olha o público, a gente não quer ganhar em cima de ninguém, o governo não quer, o que a gente quer é gerar emprego e renda. As taxas de juros hoje, elas estão variando. Aí, quando você é tomador de menor porte, né, que é o foco desse fundo, ela tem uma variação de 9% a 10% ao ano. Ao ano? Ao ano. Caraca. Tá? Isso é uma taxa de juros fixa. Você não vai encontrar hoje nada igual no mercado, e é justamente para quê? Para a gente melhorar, né? Induzir e fomentar a economia regional. Tem um valor mínimo e um valor máximo que eu consigo apresentar num projeto e eu ter acesso a esse crédito do FCO? Isso nós temos um teto, né? Até porque a gente precisa pulverizar melhor esses recursos, e esse teto aí a gente coloca que é até 20 milhões. Alguns projetos aí a gente está olhando e observando que são mais estruturadores, né? E que tem uma alavancagem maior aí quando se gera um grande número de empregos. Excepcionalmente pode chegar até 100 milhões, mas isso aí precisa passar pelo Conselho de Desenvolvimento Estadual, demonstrando essa capacidade realmente de induzir não só a atividade especificamente, mas outras atividades relacionadas à atividade principal do investimento. Você não é do Mato Grosso do Sul? Não sou, mas você sou é de Goiás? Mas eu sou uma apaixonada pelo estado. Você é da onde? Eu sou do Maranhão. Do Maranhão. Eu achei que você era goiana. Não. Eu tô olhando você falar assim, eu falei, gente, ele é goiana. Mas olha, Mato Grosso do Sul é um celeiro de fartura, de fato. Eu acredito que é uma baita de uma oportunidade. A Rose Modesto, que é uma parceiraça nossa aqui, tenho muito carinho por ela, a nossa superintendente da Sudeco. E é um chamamento, tá? É um chamamento aí. A primeira etapa é em Campo Grande, na sequência Mato Grosso, Goiás,
Distrito Federal e no ano que vem volta percorrendo o interior de Mato Grosso do Sul. A caravana da Sudeco vai até amanhã, pessoal. A caravana está montada bem no centro aqui da capital do Mato Grosso do Sul. Não perca, viu? Não perca as linhas de financiamento do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, as linhas de financiamento do FCO. Luciana Barros, diretora de administração da Sudeco, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado por você conhecê-la. Pessoal, eu que agradeço a participação aqui e também fica aqui meu convite a todos, né? 3 dias aqui em Campo Grande, demonstrando aí o que essa caravana tem, o que a Sudeco tem para oferecer, principalmente para você, né? Que é tomador aí, que eu digo que é a pequena empresa, que é o foco desse fundo. Vá lá nos visitar, a gente está com todo esse stand montado aqui, recebendo e acolhendo todos vocês da melhor forma possível, de modo que a gente queira voltar aqui, a gente quer fazer isso, voltando aqui mostrando os casos de sucesso, né? Aquilo que a gente levou de positivo e que a gente vai colher os frutos daqui uns dias, voltando e demonstrando isso para vocês aqui, Rodrigo. Sem dúvida, desenvolvimento local e regional, viu, pessoal? 7h30, pessoal de Dourados e Três Lagoas, fiquem agora com a sua programação local, Campo Grande e região. Eu volto daqui 2 minutos no Noticidade Primeira Edição, primeiro lugar em todo lugar.